Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Essa tarde maravilhosa eu te convido para estar meditando na Palavra de Deus, no livro do Gênesis, capítulo 41, versículo de número 16. E respondeu José a Faraó e disse: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Um episódio que fala a respeito do sonho duplo que Faraó teve. Ele primeiro sonhou com 7 vacas magras, 7 vacas gordas, logo após 7 vacas magras, e depois sonhou de novo 7 espigas grandes e 7 espigas pequenas. As 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, consumia as 7 vacas gordas. Da mesma forma, as espigas. Então o faraó sonhou esse sonho e ficou ali à procura de alguém que o interpretasse esse sonho. Aí veio os seus sábios, pessoas estudadas, preparadas até para isso, mas não conseguia interpretar este sonho. José veio, e é interessante que o problema de José foi exatamente esse. Qual? Sonhos. Deus se manifestava para José em sonhos. Os seus irmãos teve 2 sonhos que ele contou para seus irmãos, que os próprios irmãos e o pai interpretou o sonho dizendo assim: porventura tu vais ser Senhor sobre nós? O seu pai disse: porventura eu, tua mãe, teus 11 irmãos vamos nos inclinar diante de ti? Tu acha isso possível? Aí no capítulo 37 do livro do Gênesis, José vai até seus irmãos a mandado do seu pai, e aqueles irmãos não conseguiam mais ter paz com a presença de José. E o que José fez? José chega ali, e o que eles fazem ao ver José? Diz assim: lá vem o sonhador de sonho, vamos matá-lo, vamos ver o que vai ser do seu sonho. Então essa reflexão, uma pequena reflexão para nós nesse momento, é que toda honra, toda glória seja dada a Deus. O que aconteceu? Aconteceu que eles colocaram José na cova, depois tiraram José da cova e venderam para uma companhia de ismaelita, e diz: some da nossa presença. Não queremos saber de você aqui conosco. Então vendeu José. José foi para o Egito. E eles acharam que tinha acabado com José, que não tinha mais possibilidade de José incomodá-los. Tinha tanta ira de José que queria bem longe deles. Mas quando vendeu para a companhia de ismaelita, José foi parar no Egito. José injustamente foi entregue à prisão, acusado pela mulher de Potifar. E dentro da prisão, o copeiro e o padeiro sonham um sonho. E pela manhã José disse: por que vocês estão tão tristes? Eles disseram: porque a gente teve um sonho e a gente está perturbado. José disse: como foi o sonho? Aí cada um contou o sonho e José interpretou. Da maneira que José interpretou, aconteceu. O copeiro foi restituído e perdoado, foi perdoado e restituído a seu cargo de copeiro, e o padeiro foi morto, enforcado. Então o que acontece? José diz assim, antes de acontecer isso, ele diz assim, eu estou interpretando esse sonho, a convicção de quando Deus fala na nossa boca. Eu estou interpretando esse sonho, mas quando você chegar lá no Egito, ou seja, lá no trono, quando você estiver lá servindo a Faraó, não esqueça de mim. Lembre-se que eu fui roubado, estou aqui também nessa prisão injustamente, e fala disso para mim, para o Faraó.
mas a Bíblia diz que o rapaz esqueceu dele por 2 anos. Na verdade, não foi o rapaz que esqueceu dele. É porque quem vive para honra e glória do nome de Deus tem as coisas certinhas, que vai acontecer no momento certinho. Então tem hora que a gente fica agoniado, né? Tem hora que a gente fica inquieto, preocupado, mas na verdade não precisa de nada disso. Na hora certa, quem está na presença de Deus, as coisas acontecem automaticamente. A Bíblia diz assim em Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, quando o Espírito de Deus nos guia, é maravilhoso. Aí chegou esse episódio que Faraó teve esse sonho, esse duplo sonho, né? Com as vacas, com as espigas. E aí o rapaz diz assim, ó, interessante o versículo 8. E aconteceu que, pela manhã, o seu espírito perturbou-se, enviou e chamou todos os seus adivinhadores, todos os adivinhadores do Egito, e todos os sábios a Faraó, e contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então, capítulo 42, versículo 9 de Gênesis, então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo, dos meus pecados me lembro hoje. Então aí agora o rapaz falou assim, lembrei agora, aquele tempo que eu estava em falha diante do Senhor e o que aconteceu comigo. Eu e o copeiro mor sonhamos um sonho. Eu e o padeiro mor sonhamos um sonho. E quando nós testificamos daquele sonho, versículo 12, tinha um jovem hebreu, que é servo do capitão da guarda, e contamos o sonho e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu estado. Então ele, contando isso, Faraó foi impactado. Falou, vai lá chamar José. E a Bíblia diz que foi lá, chamou José. Aí quando chamou José para apresentar-se diante de Faraó, fez a barba de José. E José veio, preparado para entrar na presença de Faraó. Aí quando José chega e começa a conversar com o Faraó, José também mudou as vestes do cativeiro tinha sido mudado. E José nem sabia. Olha como é bom a gente ter uma vida que glorifica o nome de Deus. José nem sabia, mas ele estava saindo dali, dando um tchau para aquele cárcere, dando um tchau para aquela cova. Daqui a alguns instantes, José se tornaria o segundo comandante do Egito. O que é isso? Isso é Deus. E o testemunho do copeiro impactou tanto o Faraó, que o Faraó disse, no versículo 15, então o Faraó disse a José, eu sonhei um sonho, ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que, quando ouve um sonho, o interpretas. Então ele falou assim, eu já ouvi dizer de você, que quando você ouve um sonho, você já tem a interpretação. Se fosse outro, que não vivesse para a glória de Deus, se a sua vida não fosse para a honra e glória do Mestre Celestial, se fosse alguém que não tivesse o temor do Eterno, ia dizer, é comigo mesmo, excelência. Você estava falando com o cara certo, eu sou a pessoa certa. Pode dizer o seu sonho que daqui a pouco estarei dando a interpretação. Não. José disse assim, isso não está em mim. O Deus, versículo 16, e respondeu José a Faraó dizendo, isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Então só Deus, meu amado, é capaz de dar resposta de paz para o nosso coração. Tem hora que a gente está inquieto com tanta coisa, mas você já provou viver Filipenses 4 e 6? O que está escrito, presbítero Frase, em Filipenses 4 e 6? Filipenses 4 e 6, o apóstolo Paulo está dizendo assim, não estejais inquietos com coisa alguma. Ele está dizendo coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus.
Então você está chorando à toa. Você está sofrendo à toa. Porque Deus quer te visitar. Deus quer colocar paz no teu coração. A Bíblia disse, Jesus estava indo embora para o céu e disse para os seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus tem paz para a sua casa. Jesus tem paz para a sua família. Jesus tem paz para a sua convivência. Alguém que está em conflito neste momento, que ouve essa mensagem, eu quero ministrar a paz sobre a tua vida. Eu quero te dizer que Deus tem resposta de paz para ti. Deus tem os seus instrumentos na terra. Deus já tinha revelado para José desde o início. Aí alguém diz assim, o mal de José sabe qual era? A língua. José falava demais, mas tudo tinha um propósito. Aí quando chegou no final da sua vida, daqui em diante, acabou o tempo de cativeiro para José. A palavra de Deus agora começa a cumprir na vida de José. E José diz assim, as 7 vacas gordas, como também as 7 espigas cheias, fala de 7 anos de prosperidade e de abundância que vai ter no Egito. Ora, a Bíblia disse que começou a acontecer. Faraó estava tão impactado com o testemunho de José, que ele diz assim, ó, porventura acharemos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Então, a partir daquele momento, José deu um conselho. Antes disso, José tinha dado um conselho para o faraó, dizendo, arruma um varão e deixe na administração da prosperidade que há de vir sobre o Egito. E tudo que prosperar, tudo que colher, vai colocando, vai depositando, vai armazenando, porque vai vir um tempo de fome, um tempo de escassez. Então José foi essa pessoa certa, como diz o versículo 38. Então José, é interessante como Deus cumpre a sua palavra. Eu falei, né, que tem gente que diz que José falou demais. José sofreu por causa de tudo isso porque falou demais, mas a Bíblia diz que o próprio José, quando encontrou com seus irmãos, e os seus irmãos disse, ai, estamos perdidos, estamos fritos, José agora vai acabar conosco. José disse, não, estou eu no lugar de Deus? Na verdade, vocês pensaram em fazer mal para mim, mas foi Deus quem me encaminhou para cá. Atitudes suas foi uma atitude do eterno. Eu quero te dizer então nesse momento, se alguém está tentando prejudicar a tua vida, ó, fecha a boca. Fique em silêncio, que o eterno vai estar trabalhando sobre a tua vida. Olha o que aconteceu com José. Depois disse Faraó a José, capítulo 41, versículo 39. Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Versículo 41. Disse mais Faraó a José, vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Versículo 42. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e fez vestir de veste de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E ainda o 43, e fez subir no segundo carro que tinha, clamando diante dele, ajoelhai. Assim o pôs sobre a terra do Egito. Então José estava ali agora liderando a administração do Egito. Ah, irmão, é gostoso demais servir a esse Deus. É maravilhoso demais ler a Bíblia para a gente vivê-la. Então o Deus que honrou José vai honrar a tua vida. Essas covas que você está passando é para a glória do nome de Deus. Você ainda vai contar o seu testemunho. E a Bíblia diz assim, ó, Romanos capítulo 5, versículo 3. E não somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Uma certa vez eu estava ministrando e eu falei assim, quando a gente pede paciência para Deus, está pedindo tribulação. Porque a tribulação é a matéria-prima de Deus de fazer a paciência. Romanos 5 e 3. Aí alguém me perguntou assim,
Oh, então não adianta a gente pedir paciência, é errado pedir paciência? E ali eu falei, não é errado, mas quando pede paciência, a matéria-prima de Deus é a tribulação. Mas na verdade, o processo é assim. Romanos 5, versículo 3. E não somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E o versículo 4, e a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Versículo 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A partir desse momento, José agora entende tudo que estava acontecendo na sua vida. Então, na verdade, quando a gente pede paciência para Deus, a gente vai passar por tribulação, mas é só um processo. É só um processo. É só a fabricação da paciência sendo produzida pela tribulação, mas logo mais a gente vai ser uma pessoa paciente, uma pessoa experiente e uma pessoa com esperança que não se decepciona. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Se você ainda não inscreveu aí no nosso canal, inscreva. PB, P de pão e B de boca. A PB é a sigla aí de presbítero, mas eu estou dizendo que é P de pão e B de boca. É para comer. Esse canal aqui tem alimento para a sua alma. Então você vai escrever PB, Eufrásio Bonfim, e aí você vai dar aquele joinha e vai estar nos ajudando a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.